Análise comportamental no tratamento da obesidade. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em uma pesquisa em parceria com o Ministério da Saúde, 1 em cada 4 adultos do país estava obeso em 2019. A obesidade é uma doença complexa e multifatorial que se desenvolve na interação de fatores genéticos, metabólicos, sociais, comportamentais, culturais e psicológicos. A oferta excessiva e de fácil acesso de fast food, o estilo de vida e o sedentarismo são fatores preponderantes no aumento da obesidade. Com o aumento da idade, o risco de complicações para a saúde cresce nos indivíduos obesos. A obesidade é considerada pela Organização Mundial de Saúde um grave problema. Para saber se o indivíduo tem um peso considerado saudável, utiliza-se o índice de massa corporal, o IMC, que é um índice simples de peso em relação à altura, comumente utilizado para classificar sobrepeso e obesidade em adultos. Um peso saudável varia entre 18,5 e 24,9 de IMC. Para a análise do comportamento, a obesidade não é um objeto de estudo por si só. Essa ciência enfoca as relações entre o organismo e seu ambiente, visando identificar em sua história de vida a função que determinado comportamento adquire. Skinner afirma isso ao definir comportamento não apenas como uma ação do homem, mas como uma relação ou interação desse homem com o seu ambiente. Esse indivíduo seria influenciado não apenas por questões filogenéticas, mas também por influências ontogenéticas e culturais. Assim, para estudar essa interação organismo-ambiente, a análise do comportamento utiliza-se da análise de contingências tríplices, estímulos, respostas e consequências, por meio da realização de uma análise funcional. Diante disso, faz-se a seguinte indagação: que função exerce o comportamento alimentar a ponto de levar o indivíduo a emiti-lo em excesso, mesmo diante das consequências que lhe acarretam prejuízos orgânicos, sociais e emocionais? Desse modo, o objetivo seria identificar as variáveis ambientais que instalaram e mantêm o comportamento que levou o indivíduo à obesidade, a fim de planejar estratégias de modificação comportamental. Dentre fatores importantes na aquisição e manutenção do comportamento alimentar em excesso estão a carência de fontes de reforçamento positivo alternativas ao alimento no ambiente do indivíduo, por exemplo, o alimento como uma fonte principal de afeto, substituindo o contato físico, atenção e outras fontes reforçadoras. A exposição e o reforçamento negativo diante de situações em que o indivíduo tem contato com estímulos pré-aversivos ou aversivos e não pode emitir respostas de esquiva e fuga, sendo o alimento uma forma de minimizar as sensações corporais desconfortáveis resultantes desses estímulos, a oferta de alimentos e os padrões comportamentais presentes no ambiente familiar. Vejamos o caso clínico de Joana, nome fictício de uma história real. Joana, 65 anos, aposentada, dona de casa, casada e 2 filhas adultas. Veio de uma grande família. 11 irmãos, mãe dominadora que hoje sofre com Alzheimer e pai tranquilo já falecido. Hoje apresenta um índice de massa corporal de 36,7, obesidade grau 2, 30 quilos acima de seu peso considerado saudável, hipertensa, pré-diabética e problemas no joelho. Apresenta dificuldades para fazer atividade física e a sugestão do médico é para que ela tome medicação. Relata não estar mais disposta a tratamentos radicais, pois já passou por processos assim anteriormente, sem resultados duradouros, e busca uma mudança de comportamento em relação à alimentação. Citou que na casa de seus pais sempre comeram muito, que tudo girava em torno da comida. Sua mãe sempre cozinhou muito bem e era a forma que usava para demonstrar carinho, recebendo a todos com muita comida. Observe que Joana adquiriu o comportamento de comer em excesso durante sua trajetória de vida, com sua família de origem. Disse que também cozinha muito bem e gosta muito de casa cheia, de fartura. O comportamento continua sendo reforçado através das contingências sociais. Relata que as roupas já não servem, acha-se feia, autoestima baixa e está perdendo o interesse por atividades que antes gostava. Livrar-se de materiais sobre dietas que ofereçam perda de peso rápido, aceitar e compreender a genética pode ser um comportamento a ser inserido a priori. Diz ter muito medo de não dar conta de mudar seu comportamento alimentar,
porque come quando está triste, quando está feliz, quando está atarefada e quando não tem nada para fazer. Acredita que não tem vergonha na cara. É importante encontrar formas de alívio, estímulo, distração e resolução de problemas que não seja comida, ou seja, inserir novas contingências, alterando assim os comportamentos. Percebe-se que Joana não possui no seu repertório comportamental estratégias suficientes para lidar com situações adversas. Acredita que suas tentativas frustradas de emagrecimento são pelo fato de ter sempre comido muito na casa da mãe. Como pode ser diferente agora? Sempre comi muito e gosto muito de comer. Com o agravante de que não sabe dizer não ao marido, que sempre chega em casa com salgados e doces para agradá-la. Mais uma vez, as contingências favorecem e reforçam o comportamento de comer excessivo de Joana. Disse ter feito tentativas de não comer o que o marido traz, mas fica dando voltas pela casa. Isso a angustia e, no intuito de acabar com essa angústia, come, segundo ela, para ficar livre logo, experimentando assim um alívio. Com a retirada do estímulo aversivo, ela sente-se aliviada e temos o reforçamento negativo, fortalecendo assim o comportamento. Depois vem a culpa e a raiva por não conseguir resistir, gerando mais ansiedade e compulsão por alimentos que lhe tragam prazer. Outro tipo de comportamento presente na história de Joana é o comportamento governado por regras. Observa-se que a manutenção do comportamento de Joana está sob o controle de contingências reforçadoras, principalmente negativas, e é governado por autorregras. Como pode ser diferente agora? Sempre comi muito e gosto muito de comer. As autorregras são observadas também em outras partes do relato. Estou perdida, não tenho jeito mesmo. Acho que não tem vergonha na cara. Afinal, foi sempre assim. Reconhecer e reconciliar-se com regras pessoais possibilitam ao indivíduo passar a compreender suas atitudes de vida e, assim, alcançar o seu autocontrole. Skinner define autocontrole como uma situação em que o indivíduo manipula seu ambiente de forma a alterar a probabilidade de um comportamento antes pouco provável ocorra no futuro próximo. Nessa situação, existem dois tipos de resposta, a controladora e a controlada. Em um caso de obesidade, um bom exemplo seria a resposta controladora do indivíduo deixar de comprar alimentos calóricos e adquirir mais alimentos saudáveis, alterando assim seu hábito alimentar, que passa a ser uma resposta controlada. Os comportamentos que levam à obesidade são mantidos também e principalmente pelo reforço positivo imediato, o contato com alimentos saborosos dos quais o indivíduo gosta. Porém, as punições em médio e longo prazo também têm grande peso para o cliente e a estimula a buscar uma mudança comportamental visando alcançar uma vida mais saudável. Outro fator importante é a ajuda para que a cliente aprenda a diferenciar sensações corporais de fome, percepção e identificação das sensações que envolvem a fome e saciedade, para posterior ingestão de quantidade adequada de alimentos. Portanto, o tratamento da obesidade, através da análise de contingências, deve propiciar ao indivíduo o aprendizado para lidar com situações adversas, ampliar seu repertório comportamental e discriminar seus estados internos e sociais. A troca de controles coercitivos por reforçamento positivo deverá torná-la mais assertiva, consciente das probabilidades de alterar as contingências a seu favor.